Marcília, quero te ouvir também. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos 4 filhos, né? Porque, lembrando, enquanto Jair Bolsonaro estava na cela da Superintendência da Polícia Federal, as visitas eram autorizadas sempre às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, por meia hora, de forma separada. Agora que Jair Bolsonaro está internado, por enquanto ainda sem previsão de alta ali, a gente acompanhou o que disse a equipe médica. Eles vão analisar, inclusive, se na segunda-feira será necessária aí uma outra operação, uma outra intervenção cirúrgica por conta desse soluço crônico, mas, pelo menos por enquanto, o ministro autorizou a entrada ali de acordo também com as regras do hospital, mas não pode levar celular, não pode levar computador, nenhum equipamento eletrônico, fora ali os 2 agentes da Polícia Federal que ficam no quarto, né, onde está internado Jair Bolsonaro. Pois é. Então, ele continua fazendo, o Moraes continua fazendo um trabalho que tem sido feito de humilhar, né, a todos os seus investigados e processados, especialmente o Bolsonaro, né? E isso tem uma função que é uma função política, não é uma função judicial, não é uma função jurídica, não é uma função médica, né? Então você colocar ali policiais na porta, você impedir a entrada de familiares, você tratar uma pessoa que está passando por uma cirurgia, quer dizer, um paciente, alguém que deveria receber cuidados como uma ameaça, né? Ou você é um completo louco, e acho que pode ser o caso também, mas também, não apenas, ou existe uma estratégia, e essa estratégia é um cálculo político de fazer com que o Bolsonaro, ainda que numa cama, seja visto como uma ameaça policial, uma ameaça para o Estado, um inimigo dele, Moraes, e por consequência do próprio Brasil. É essa história que o Moraes tenta criar, essa narrativa que ele tenta contar ao tratar essa cirurgia dessa maneira. Quer dizer, no momento em que o Bolsonaro está frágil e poderia, então, ser objeto, né, de de empatia das pessoas, quando você o trata como ameaça, você tenta retirar essa fragilidade dele. Eu queria pegar um gancho rapidamente no que muito bem disse o Alexandre Garcia, de que é um testamento político também essa carta, né? O Flávio tem sido reforçado como uma linha sucessória mesmo do Bolsonaro, independente da questão da saúde. Acho que esse é o termo mesmo, não é testamento político, porque é uma questão que não tem a ver com ele, ser humano, mas como ele político. O Bolsonaro, ainda que fique liberto, ainda que haja o PL da dosimetria, ele está impedido de disputar as eleições até os seus 105 anos. Quer dizer, mas vai haver a PL da dosimetria, vai reduzir a pena. Isso vai impactar no quanto ele vai cumprir de regime fechado, mas não no quanto ele vai deixar de se tornar inelegível. Então, ele está aqui passando, me parece, o bastão para o Flávio e, sobretudo, né, falar no dia 25 de dezembro que ele entrega o meu filho, né, tem um conteúdo até que a gente precisa aqui remeter até o conteúdo religioso, né, de entrega o meu filho, que é algo que também remete ao outro Messias que nessa época nasceu. Tem a simbologia do cristianismo nessa carta, né, Cauti? E realmente, para o Flávio Bolsonaro ali, ele diz, né, coloca uma pá de cal, né, para ainda que alguém suscitasse alguma dúvida de que ele foi o escolhido por Jair Bolsonaro, essa carta, na visão dele, também acalma, né, porque parece que alguns aliados ainda colocavam em dúvida se essa seria a escolha de Jair Bolsonaro nesse momento. E como é que você vê o xadrez aí em relação à direita? Essa carta também pode unificar, Cauti, já olhando aí para o cenário de 2026? Com certeza, Paula. Bom, o fato do presidente Bolsonaro não poder não poder falar, né, não poder se expressar diretamente, não poder usar redes sociais, o que foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes na prisão domiciliar e depois lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, isso impedia que ele mostrasse ao Brasil sua vontade, né, sua indicação. Agora, com essa carta, fica claro que ele indica o seu filho, Flávio Bolsonaro, como candidato. Isso tira qualquer tipo de dúvida, esclarece
Qual é o candidato do Bolsonaro? Lembramos, Bolsonaro é o líder carismático da direita brasileira hoje. Nesse momento, Bolsonaro ainda concentra, no mínimo, 30% dos votos dos brasileiros. Então, o resto deve ser, claro, construído com um programa eleitoral, com uma campanha, pelo próprio candidato, mas o Bolsonaro, ele tem um pacote de votos, ele tem os votos que são cativos dele e que vai transferir para o candidato que ele indicar, que no caso agora é o Flávio Bolsonaro. Agora, as pesquisas que estão começando a aparecer, hoje saiu o Paraná Pesquisas, que mostra o Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com Lula, demonstram que ainda é cedo, faltam ainda 4 meses para oficialmente iniciar a campanha eleitoral, mas existe sim uma força do bolsonarismo, existe uma força da direita e que é uma candidatura competitiva. Então, vamos ver como que isso vai evoluir e como a direita também vai reagir e como que ela vai trabalhar para transformar esta candidatura de competitiva em vitoriosa, eventualmente, nas eleições do ano que vem. Marcelo, só uma pergunta final ainda sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. É possível que depois que ele receber alta ali pela equipe médica, os advogados peçam novamente aí um pedido de prisão domiciliar, prisão humanitária, porque afinal de contas vai ter passado aí mais de uma semana no hospital. A gente sabe que pós-cirúrgico é bastante delicado, principalmente em razão do histórico, né, de saúde do ex-presidente. Você imagina que vem aí mais um pedido por parte da defesa? Olha, eu acho que os advogados do Bolsonaro deviam ficar fazendo pedidos todos os dias, né? Todos os dias, não importa se ele decide, não decide, se ele vai multar, não vai multar, enfim, porque do Moraes, qualquer coisa que venha, a gente sabe que não é jurídica. Então, também precisa de uma atuação do outro lado que seja também política, né? Então, todo dia se faça um pedido. É possível, do ponto de vista jurídico, você conceder prisão domiciliar humanitária a qualquer tempo, porque ela é humanitária, ela não tem uma função de, o regime progrediu ou alcançou-se quanto tempo de cumprimento de pena, não importa. A prisão domiciliar humanitária, ela é viável desde que você tenha doenças que sejam incapacitantes ou que impeçam que você fique numa cela e tenha os mesmos cuidados que você esteja em casa. E o judiciário brasileiro, ele é muito benevolente com algumas pessoas e com outras não. O Bolsonaro, ele não tem sido, o Moraes não tem sido, aliás, com ninguém, mas especialmente com o Bolsonaro. Então, creio que os advogados vão dia sim, dia não, para dar um intervalo, dia sim, dia não, fazer um pedido novo, reforçar o pedido. O Moraes, ele negou o pedido, não importa, vai lá e faz de novo. Até porque, do ponto de vista da saúde do Bolsonaro, cada dia é diferente do outro. Num dia ele está com um problema de soluço, no outro dia esse problema se agrava e se junta a um outro problema. É uma pessoa que hoje está com uma certa idade, que tem um câncer e que tem esse problema das decorrências de uma facada. Não é brincadeira. Então, cada dia surge uma questão nova. Outro dia mesmo o próprio Carlos Bolsonaro elencou uma série de problemas que ele tem passado e que são decorrências de todo esse estado de saúde dele. Creio que sim, todo dia deveria fazer um pedido até para forçar o Moraes a encontrar justificativas diferentes, porque a gente sabe que o Moraes faz um recorte e cola de todas as suas decisões, põe lá 5 ou 6 exclamações com a caixa alta, um erro de português e solta. É preciso também o Moraes, já que ele gosta tanto de usar a criatividade, passar a negar os pedidos de forma diferente.